Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é Sociedade, Natureza e o bioma amazônico. Na verdade, as duas coisas interagem entre si. Tanto a natureza, do ponto de vista físico, natural, como o próprio homem que faz parte dela, está inserido nela. Não há como dissociar o homem da natureza. Então vamos seguir sobre esse nosso estudo, avançando sobre a questão do bioma amazônico. Então olha só, a palavra bioma, primeiramente vamos saber o que é bioma para não ficar uma coisa estranha ao conhecimento, à nossa aula de hoje. Considera um conjunto de seres vivos, seja fauna e flora, que vivem adaptados às condições de uma determinada região e a forma como interagem com esse ambiente. Pode-se dizer que um bioma é uma comunidade biológica, um conjunto de ecossistemas. Então aí, quando ele diz que é um conjunto de ecossistemas, é um conjunto biológico, significa dizer que existem espécies vegetais e animais que elas são comuns especificamente de apenas uma área da região do globo. Você pode dizer, mas eu vejo o leão. Não, você vê um leão na jaula em outro lugar. Mas o habitat natural deles são as regiões de savana no continente africano, bem como elefantes, zebras e outros animais. Bem como animais de água doce típico da região amazônica, que você também não vai encontrar em climas ou regiões do semiárido ou árido do Nordeste africano, por exemplo. Então, bioma tem a ver com esse nicho, onde estão as espécies animais e vegetais que interagem às condições naturais, as condições ambientais que permitem a existência delas. Repito, se eu trouxer um animal lá da Antártica para vir aqui para o estado do Acre, nas condições, sem ter nenhuma uma situação artificial para que ele viva, ele não se manterá vivo por muito tempo. Então, isso mostra que esse ecossistema é típico do animal de lá e os que vivem aqui, típico das condições climáticas de solo, de vegetação, de hidrografia do próprio habitat daqui. Seguindo, então, nós temos aí uma ilustração de dois mapas. Vamos primeiramente pelo mapa que mostra os biomas. Então, temos aí o bioma amazônico, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal. Aí nós estamos falando da Amazônia, é o bioma que está no mapa de verde. Todos os estados da região norte e ainda uma parte do Mato Grosso e também uma parte do Maranhão que pertence ao Nordeste. Quando a gente fala de domínio morfoclimático, que tem uma certa semelhança, mas tem uma característica diferente. Você tem o domínio morfoclimático na tela, que ele também fala sobre domínio morfoclimático amazônico, Cerrado, Mar de Morro, Caatinga, Araucária, Pradarias, e essas partes entre um e outro, desses coloridos que está em branco, uma tonalidade mais esbranquiçada, você tem então as áreas de transição, que não é nenhuma coisa nem a outra, está numa transição, o choque entre dois domínios. Mas o nosso foco aqui é o bioma amazônico. Então, a Amazônia é o maior bioma do país e nele está grande parte da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Ela se estende também por outros países. E aí a gente tira aquele equívoco mental quando se fala floresta amazônica. Imagina-se somente a Amazônia brasileira, mas não é por aí. Existe a Amazônia Internacional, que tem as mesmas características de todos os 7 estados da região norte. Então, ele se estende por outros países, mas cobre 40% do nosso território brasileiro. Dessa forma, também é a maior reserva de diversidade biológica do planeta. Esse bioma abrange os estados do norte do país e parte do Maranhão, que pertence, como disse anteriormente, à região nordeste. O bioma amazônico é formado por distintos ecossistemas, como florestas densas de terra firme,
Eu falo aí de floresta densa, estou me referindo a essa floresta fechada. Em outras ocasiões e de outras aulas já expliquei que é essa floresta que às vezes você está numa estrada, está num ramal, você às vezes acha bonito uma flor lá no interior dela, mas você não consegue entrar nessa floresta com tanta facilidade. A não ser que você seja um destemido que não tem medo de nada. De algo que possa te cortar, algum inseto, algum animal que seja naquela densidade de floresta, de cipó, de arbusto, de tudo. Então, é preciso, inclusive, encontrar áreas mais propícias, até os caçadores fazem assim, áreas mais propícias para a entrada em determinada área da floresta. Então, nós temos uma floresta densa, de terra firme, florestas estacionais, floresta de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 9,2 mil km² de sua área já foi devastada, o que equivale a 6 vezes a área do município de São Paulo, conforme a gente vê aí. Nesse gráfico de barras, nós temos aí no período de 2019 a 2020 um acréscimo das áreas desmatadas no Brasil. Então veja aí essa escala que tem períodos que por maior pressão das entidades ambientais, mas do governo, você consegue dar uma reduzida. Não que diminua ou acabe, mas dá uma reduzida. Mas depois parece que há um relaxamento e muitas áreas, por pressão de atividades econômicas, elas tendem a ser desmatadas e queimadas em alguns casos. Bom, o desmatamento, as queimadas, a garimpagem, o agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. Então veja bem, vamos repetir aqui para você ver como uma coisa não é tão simples, você proteger uma área que é tão grande, a maior região do Brasil. Então ele está falando aí, desmatamento. E esse desmatamento, aí pergunto para você, para que desmatar? Qual é a finalidade do desmatamento? Então, o desmatamento ele vai ter finalidade para o garimpo, em alguns casos, seguido de queimadas para práticas agrícolas que abandonaram uma área já utilizada, que o solo ficou pobre e passa então a adotar uma outra área para o cultivo agrícola. E aí vem a questão da biopirataria, essa, e inclusive a ilustração na tela mostra aí algumas incursões da Polícia Federal que pega alguns cidadãos que traficam animais. Então essa talvez é a que mais nos traz lamento, não descartando as outras, porque as diversas espécies da fauna brasileira são colocadas na lista de extinção, porque muita gente vê como um meio de ganhar dinheiro fácil, transportando ilegalmente animais do Brasil para outros países por um dinheiro que não se ganha tão fácil com outras atividades que precisa tanto suor para ganhar o sustento. Então existem várias atividades ilegais, mas eu estou me referindo aos animais. Mas existe a atividade ilegal também da mineração, que até hoje não se tem controle disso, desde o tempo da ocupação do Brasil, do período da mineração no Brasil no século XVIII, a questão da exploração do garimpo ilegal já existia e nunca deixou de existir. Então tem aquele garimpo que a extração dos minerais são oficiais, que são empresas que pagam seus impostos e, portanto, aparece na estatística de que houve uma exploração de X tonelada de minério e tem apenas uma previsão de quanto é que foi feita a exploração de minério ilegal baseado nas atividades que acontecem de forma paralela, que se tem conhecimento, né? Muito bem. E aí, quanto à fauna, pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar nisso? É muito, não se faz nem ideia. 30 milhões de espécies é muita coisa. E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e catalogadas pelos cientistas. E aí na tela eu coloquei só 3 para ilustrar, diante dessas 30 milhões de espécies, eu tenho macaco de cheiro, jacaré-açu, onça-pintada. E aí quanto à vegetação, eu tenho as subdivisões da floresta amazônica.
Eu tenho aí, só para ilustrar, só na figura para você entender, eu tenho aí a mata de terra firme, que é a parte mais alta aí para você entender bem legalzinho mesmo. Essa aí é a parte do terreno, da topografia, que a enchente nunca vai chegar lá. Se chegar, um caso raro na vida. A mata de várzea é essa que está distante das inundações, mas quando acontecem alagações um pouco maiores, elas costumam ser inundadas. É o que acontece na maioria das cidades do Acre. E a mata de igapó é aquela que a gente costuma dizer, não pode o rio dar um pouquinho de água que molhe o fundo do cidadão. Então, subir um pouquinho o rio, já começa a chegar água no quintal da casa dos moradores. Então, esse é um perfil do que acontece na floresta amazônica, o tipo de vegetação, como ela se forma nesses ambientes. E aí, olha o exemplo aí. Castanha do Brasil está na terra firme, a samaúma na várzea, na parte mais baixa, e a Vitória Régia também. São símbolos importantes da região amazônica. Quanto à água, o bioma se localiza o rio Amazonas, também chamado o rio-mar, né, pela sua grandeza. Quem já teve a oportunidade de viajar de avião para outro estado brasileiro, que passou por cima da Amazônia, já percebeu que realmente esse nome não é em vão. É um mar d'água, que você vai ver que é cercado por pequenas ilhotas, né? São ilhas cercadas por imensidão de água doce. Um dia, quando você for viajar, não esqueça de observar isso, porque é uma coisa muito linda de se ver, essa visão aérea em relação ao rio Amazonas e a sua imensidão de água, por isso chamado de rio-mar. Na sequência, nós temos a questão do clima. Na região amazônica chove bastante e a temperatura é bastante elevada. Isso aí a gente não precisa nem entrar muito em detalhe, porque nós vivemos na Amazônia e conhecemos muito bem isso. Enquanto que outras regiões de temperatura mais amena, na região sudeste, na região sul, ou até mesmo nas regiões litorâneas, que você caminha no sol, mas tem aquele frescor, aquela temperatura agradável, que você nem se importa de caminhar muito. Aqui na nossa região é aquele jeito. Você anda 100 metros, já está pedindo arrego, né? Na palavra popular falando, né? Você já quer parar que a língua está do lado de fora. Então isso tem a ver com a maior quantidade de umidade atmosférica junto com a temperatura elevada. Então traz muita desidratação da pele e cansaço, consequência disso. Muito bem, e o domínio morfoclimático da Amazônia são aqueles que eu já falei no começo, dividido por várias áreas com seus domínios específicos e as áreas de transição. Temos também as chamadas terras baixas, e aí, para designar esse domínio morfoclimático, faz referência justamente às baixas altitudes, por isso o nome terras baixas, referente às baixas altitudes. Então, temos aí de marrom amazônico, chamado de terras baixas ou florestas equatoriais. Eu quero dar ênfase a isso aí porque o nosso estudo está ligado ao bioma amazônico. Então, terras baixas da Amazônia, essa que no mapa mostra na legenda de marrom. E os solos, a gente sabe que ele é bastante pobre, porque ele depende bastante dessa retroalimentação. A caída das folhas das árvores, que essas folhas apodrecem e que esse apodrecimento ajuda a alimentar com nutrientes a planta novamente e esse ciclo é constante. E aí com isso a gente encerra essa nossa parte e vamos para o nosso exercitando. Preste bem atenção à questão. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas deste bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais, realizada nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido totalmente ou completamente cessado. O texto refere-se a qual bioma? Letra A, Cerrado. Letra B, Mata Atlântica. Letra C, Pampa. Letra D, Caatinga ou letra E, Amazônico? Fez a sua escolha? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra E, tá certo. É o bioma amazônico que nós estudamos agora. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!